Aleluia. Inicialmente, irmãos, eu queria falar sobre algo que para nós é muito comum, mas para os judeus, para muçulmanos, para todo o povo, a cultura do Oriente, é totalmente inaceitável, incompreensível, né? Porque tanto no Alcorão dos muçulmanos como na Bíblia dos judeus, né? A palavra fala que Deus ele é um Deus único. Deus não é um Deus criado, é um Deus autoexistente. Os muçulmanos consideram Deus como Alá, prefigurado pelo sol. O povo judeu, né? O Deus dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, tem como base de fé a lei de Moisés, e eles têm lá a sua Bíblia, que não é composta pelo Novo Testamento, para quem não sabe, é composta apenas pela Torá, pelos 5 livros. E quando se fala na questão, a expressão Filho de Deus, é uma coisa inconcebível para eles, dentro do entendimento deles. Porque o Filho de Deus, para eles, Deus não gera filhos, Deus é um Deus único. Deus é um Deus único, mas era plano de Deus, era vontade de Deus, Deus enviar o seu filho, e a forma de Deus enviar o seu filho era que seu filho nascesse. E o propósito de Deus, através da obra de seu filho, né, era gerar mais filhos para Deus. Uma coisa que eles, por exemplo, não entendem é a questão da natureza. Nós, da nova aliança, entendemos muito sobre o velho homem, o novo homem, nascer de novo, morrer para o padrão de vida sem Deus, nascer para Deus. Mas para eles não têm esse entendimento. Eles não têm essas informações, não têm nenhuma revelação sobre isso. Então, para eles, apenas é uma abominação. Nós sabemos que os maiores motivos, causa da condenação de Jesus foi por conta dele se declarar Filho de Deus. E isso para eles, para Israel, foi a maior das abominações. Eu quero ler até inclusive um texto aqui em Marcos. E por que eu quero falar sobre isso? Porque nós precisamos entender que isso nos fala do privilégio que temos, que muitas pessoas que estão nas igrejas não entendem isso ainda. Aqui no Evangelho, em Marcos, capítulo 14 de Marcos, aleluia. Diz assim, versículo 60, e levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou-lhe a Jesus, dizendo, nada respondes, que testificam estes contra ti?
Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e dizer-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu o sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitais mais de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe punhaladas e dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Então ele estava diante do sinédrio, e aí levanta-se o sumo sacerdote, que é o chefe dos sacerdotes, e pergunta para ele: Tu és o Cristo, filho de Deus bendito? E ele disse: Eu sou. Ele não podia dizer que ele não era, né? Aleluia. E ele disse: E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. E aí então o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Para que necessitamos mais de testemunhas, de provas? Que tinham trazido algumas pessoas para testemunhar falsamente contra Jesus. E aí então, ele disse: Vós ouvistes a blasfêmia. O que é uma blasfêmia? É falar mal, é falar contra. Então é como se Jesus estivesse falando algo muito mal aos olhos dele. E ele não era um homem ignorante, irmãos, ele era o sumo sacerdote. Ele era o sumo sacerdote. E aí ouviram, o que consideraram ser uma blasfêmia, que vos parece, todos os consideraram culpado de morte. Culpado de morte por quê? Por ser filho de Deus. E por ele ter sido interrogado, e ele disse: sim, eu sou filho de Deus. Entende? Então, dentro da concepção dos judeus, Deus é um Deus autoexistente, único, como diz a palavra, ele é um Deus único, se referindo que não há outros deuses, entende? Fora dele não há outro Deus. E aí então Israel entende dessa forma, que Deus não tem filhos. Se ele é único, como que ele pode ter outro? Ou outros? Então esse é o ponto que leva Israel dentro da sua visão ou limitação de visão, porque nós falamos muito, do privilégio que temos, somos filhos de Deus, e para nós isso, se torna bom, se torna um privilégio. Nós nem éramos povo, nós éramos sem Deus, nós éramos chamados gentios ou pagãos, e agora recebemos um privilégio de ser filho de Deus também. Mas é por isso que eu gostaria de falar mais sobre isso, porque isso é algo de muita nobreza, de muita grandeza para nós. Às vezes ainda não se damos conta disso. Aqui no Evangelho, aleluia. Jesus, ele veio como filho de Deus, mas ele veio na forma humana, mas ele também virá como filho de Deus na forma gloriosa. Amém? Amém? Por que ele veio primeiro na forma humana? Para salvar o homem caído, para salvar o homem mortal. E é isso que Israel não entendia.
Israel estava seguindo os parâmetros da lei, os mandamentos da lei, e não entendeu a obra de Deus, a vontade de Deus, o propósito eterno de Deus, de gerar uma família, de gerar uma nova raça, gerar filhos. Aleluia. E aqui a palavra então fala, quero só ler rapidamente, porque Jesus está falando sobre o sermão profético em Mateus 25, e ele fala no versículo de número 31, dizendo: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então esse mesmo Jesus que foi ridicularizado, condenado à morte, por não o conhecerem, por não entenderem, ele agora está falando aqui no sermão profético que ele virá em glória, virá com os anjos e se assentará no seu trono de glória. Agora imagine Israel ouvindo isso, os judeus ouvindo isso, o povo do Oriente ouvindo isso. Mas agora nós olhamos dentro da palavra que lemos aqui em 1 João, a palavra fala: vede com grande caridade nos tem concedido o Pai. Aí é uma questão, irmão, que nós temos já de privilégio. Primeira coisa, Israel não trata Deus como um pai, porque eles não são filhos de Deus. Então eles só chamam Deus, né? Chamam Jeová, chamam Adonai, Jireh, Yahvé, e aí por diante. Mas nós chamamos de Pai. E é interessante porque a palavra fala: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Foi o Pai que concedeu o amor por nós. Não foi eu que amei a Deus. Foi Deus que me amou. Não foi você que amou a Deus. Foi Deus que te amou. Que fôssemos chamados ou declarados filhos de Deus. E é interessante que nesse contexto aqui de filho de Deus, irmãos, a própria palavra fala: por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. E nesse mundo, não é só o mundo gentil, o mundo descrente, o mundo dos judeus, o mundo do Oriente. Então eles não conhecem o Pai. Eles conhecem o Deus da história, que se revelou na primeira aliança, mas eles não conheceram a forma de Deus nos conceder esse amor, para sermos chamados, declarados por Deus, filhos, aceitos por Deus, amados por Deus, e ainda mais temos o privilégio de termos o Espírito dele testificando em nós que somos filhos de Deus. E isso é muito grandioso. Imagine você conversar com um judeu, você ir lá evangelizar um judeu, você ir lá pregar o evangelho para o judeu e dizer para ele: eu sou um filho de Deus. Para a tua cara. Filho de Deus é aqui, ó. Pá. Seu blasfemo. Ele iria te dizer isso. Sabia? Mas é interessante porque aqui mesmo nós vemos assim, ó: por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele, não conhece o Pai. Tudo que é filho de Deus, ele é nascido de Deus. E quem é nascido de Deus, o mundo, aquele que só nasceu desse mundo, ou da natureza do mundo, da natureza da vida sem Deus, não conhece Deus. E também não conhece aqueles que são de Deus. Eles acham alguma coisa diferente em alguém, eles acham alguma coisa interessante em alguém, mas eles não conhecem. Na verdade, não podem conhecer.
Dentro desse plano, dessa grandiosidade, dessa obra, a palavra fala no versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos, né? Então, olha bem, a palavra fala, amados, que amados? Amados filhos, amados por Deus. Agora somos filhos de Deus, não seremos filhos de Deus, somos filhos de Deus. Amém? E ainda não é manifesto que havemos de ser, né? Mas sabemos que quando Ele se manifestar em glória, Ele se manifestará, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Ele virá glorioso e nós receberemos também um corpo ressurreto, um corpo imortal, semelhante ao da sua ressurreição. Infelizmente, na cultura, na mentalidade, dentro da ideia da mentalidade humana, muita gente não tem essa esperança. E quem não tem essa esperança, no versículo 3, continua impuro, porque qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Quem não tem essa esperança, porque essa esperança não pode estar, né, se não tivermos a revelação da palavra pelo Espírito Santo. E quem não tem a revelação da palavra pelo Espírito Santo, não tem essa esperança. E por não ter essa esperança, vai continuar como impuro. E não puro como ele é puro. Dentro dessa concepção, só queria falar um pouquinho mais. Aqui no livro de Hebreus, imagine você falar isso para um judeu. Está lá no Salmo número 2, e aqui no Hebreus capítulo 1, versículo 5. Hebreus 1, versículo 5. Porque qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Interessante, irmãos, que essa palavra aqui de filho gerado não quer dizer quando ele foi gerado no ventre de Maria, mas sim quando ele foi gerado na ressurreição. Filho eterno, filho que permanece para sempre. Aleluia. Porque é aqui que ele se tornou filho e que através da sua obra ele também gera filhos para Deus. No capítulo 2, aleluia, versículo 9 de Hebreus mesmo, versículo 10, versículo 9 e 10, diz assim: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então, o Filho de Deus, único, que nasceu a esse mundo na forma humana, vivendo em um corpo humano, ele ia provar a morte, mas ele ia vencer a morte, morrer por todos, e quando ele fosse levantado da morte, ele seria gerado um novo padrão de filho. Provar-se a morte por todos, provar a morte para dar vida, ou morrer por todos para nos dar vida. Versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória. Então, através, irmãos, da sua própria obra, ele estava trazendo muitos filhos para Deus. Trazer filho à glória, trazer filho a Deus. Gerando filhos para Deus. Consagrar-se pelas aflições o príncipe da salvação deles. Aleluia. Jesus também falou, aleluia,
que ele anunciaria o nome do Pai aos seus irmãos, aos filhos de Deus, aos outros filhos de Deus. Mas naquela época que Jesus estava aqui não tinha outros filhos de Deus. Mas hoje ele está anunciando. Hoje ele está anunciando. Hoje ele está anunciando. No livro de Colossenses, aleluia. Capítulo 1. Aleluia. Versículo número 18, Colossenses 1:18, ela fala assim: ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Entenda comigo aqui. Ele é a cabeça, eu falei, quando é que a igreja nasceu? A primeira parte a nascer foi a cabeça, Cristo. Cristo ressurreto, Cristo ressuscitou a cabeça para gerar depois o corpo. É o princípio, que quer dizer o primeiro. Lembra quando ele fala, eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o último, e o primogênito dentre os mortos. Dentre quer dizer tirado dos mortos. Aqui ele foi gerado para que em tudo tenha a preeminência, por ser o primeiro, por ser o primogênito. Aleluia. Ainda que no livro de Colossenses, aleluia. No capítulo 2, capítulo 2 é interessante, quero só mencionar aqui rapidamente, o versículo 13. Diz assim: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou quer dizer, dá vida, juntamente com ele quem? Com Cristo, perdoando-vos todas as vossas ofensas. E quando vós estáveis mortos nos pecados, quando? Até que o meu coração se voltou para Deus, até que eu abri e o Senhor entrou no meu coração. Até ali eu estava morto. Muita gente está dentro das igrejas, mas ainda estão mortos, porque ainda não abriram seus corações. E na incircuncisão da vossa carne, dizer, na carne, vos vivificou, vos deu vida, juntamente com Cristo, perdoando-vos algumas ofensas. Não, todas as ofensas. E aí ele vai falar sobre as questões da lei, circuncisão, incircuncisão, cédula, ordenança, mandamento,
tudo foi cravado na cruz, expôs os principados, os poderes das trevas. Questão de ninguém julgar pelo comer, beber, dias de festa, dia de lua nova, dia de sábado, são todas sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. O corpo, a igreja é de Cristo. Cristo, cabeça, o primogênito da nova criação. E nessa questão de quem vê, de quem fala, versículo 19, a palavra fala, e não ligado à cabeça. Olha bem, quando a pessoa, um corpo, alguém, um membro não está ligado à cabeça, ele não está debaixo da autoridade, ele não está debaixo do governo, ele é uma pessoa mutilada de um propósito de Deus. Vou repetir, é uma pessoa mutilada do propósito de Deus, da qual todo o corpo, quando está ligado à cabeça, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Ela cresce na fé, cresce em estatura, cresce em conhecimento de Deus. Aleluia. É por isso, irmãos, que o diabo usa muitos meios e muitos métodos, e por meio dentro dos templos, não digo das igrejas, dos templos, se gera um monte de religioso. Mas Jesus não veio criar religioso. Jesus veio criar filhos para Deus, gerar filhos para Deus. Mas é muito mais fácil alguém frustrado, não ligado à cabeça, pegar uma via religiosa e se tornar um religioso. É muito mais fácil, é muito mais cômodo, porque ele tenta com seus recursos naturais e não consegue nada, porque ele não se rende, não se entrega, não se submete. E aí ele tenta de um jeito, tenta de outro, não deu certo. Então ele pega e tenta uma via religiosa. Muito bem. Quando nós falamos do cristianismo, falamos de um cristão, falamos ali que em Atos 11, primeira vez o discípulo foi chamado de cristão. Cristão é identificado com Cristo, que é também o quê? Um filho de Deus, por adoção. Nós recebemos adoção. E eu já falei aqui, na nossa cultura temos uma ideia muito diferente da época sobre adoção. Porque, por exemplo, hoje a adoção é aquela criança que foi lá rejeitada, então você vai lá, passa pelos trâmites da lei para adotar uma criança. Mas naquela época, a adoção era um privilégio, porque a pessoa podia escolher a criança do jeito que ela queria, da cor que ela queria, do tipo que ela queria, né? Com a expressão, com a aparência que ela queria, com as características que ela queria. Então, o mais privilegiado era o adotado na época. E dentro desse contexto, o mais privilegiado, a forma mais privilegiada, é que Deus olhou para nós e nos escolheu do jeito que éramos, do jeito que Ele nos queria. Então, Ele viu algo muito maravilhoso em nós para nos escolher, para nos colocar em seu plano, para sermos feitos filhos de Deus. Agora a questão, filho de Deus genuíno, ele é nascido de Deus e ele tem a vida de Deus nele. Eu falei ontem à noite aqui sobre o que é a vida eterna, que não é a imortalidade, é ter a vida de Deus nele. A vida de Deus não é uma vida mortal, irmãos, é uma vida plena e também imortal. Então, o Filho de Deus é aquele que nasce de Deus e tem a vida de Deus nele. Esse é o Filho de Deus. E aí é por isso que o mundo não conhece o Filho de Deus, porque o mundo não tem a vida de Deus.
O Filho de Deus também ele é guiado pelo Espírito de Deus, conforme a palavra do Senhor. Porque o Espírito Santo é que sempre vai estar ali, dentro do coração dele. Não, sim. Não, sim. Você é guiado pelo Espírito Santo. Você é guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Em 1 João, olha que interessante. Talvez seja muito grande para uma mente humana, mas nós temos que ouvir isso. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4. E isso é que a maioria dos religiosos não entende. 5, versículo 4. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus, se referindo aos filhos de Deus, vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Por que ele vence o mundo? Não é que ele vai conquistar o mundo, vai subjugar o mundo. É porque ele sai do mundo, ele é tirado do mundo, e ele vem para o mundo de Deus, para o reino de Deus, para reinar em Deus, que já venceu o mundo. Então é por isso que ele vence o mundo, pela fé naquilo que Deus é e quem ele é em Deus. Amém? Amém? Aleluia. Então, às vezes as pessoas leem a palavra, mas leem de muita forma muito superficial, muito natural, e é difícil realmente entender isso. Quando se fala ou que se vê alguma coisa relacionada ao que é espiritual para nós. Mas olha o que diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Como não venceria? Se ele nasceu de Deus, pertence à família de Deus, tem a vida de Deus, e o mundo é um sistema vencido pelo próprio Jesus, vencido pelo próprio Filho de Deus. Aleluia. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 16, 17. Aleluia. Vamos ler o 15 também, porque isso aqui, meus irmãos, é o que dá para um filho de Deus uma verdadeira identidade, uma identidade espiritual, se ele é ou se ele não é um filho de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor e medo, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai, meu Pai, Papai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Então é uma obra do Espírito de Deus em nosso espírito. A palavra testificar é confirmar que somos filhos de Deus. Você vai explicar isso para um judeu? Você vai explicar isso para um muçulmano? Quanto tempo você está ouvindo sobre isso? Muitos de vocês ainda não entenderam sobre isso. E vocês querem entender? Vocês não abrem o coração para receber a palavra e deixar a palavra florescer isso em você, gerar essa vida em você. Não queira ficar discutindo aqui na mente, meus irmãos. Abra o coração e recebe a palavra. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. O nosso espírito está aqui dentro, não está aqui. Não está no intelecto, está aqui. Que somos filhos de Deus. Agora eu pergunto, a maioria das pessoas que frequentam os templos, ela tem essa testificação dentro delas? A maioria não. Não estou julgando, não estou diminuindo, mas eu sei que a maioria não.
Uma coisa muito importante, irmãos, que muitas pessoas falam, e dentro dessas falas se percebe que não há um entendimento claro sobre o Evangelho. Muitas pessoas requerem das outras pessoas o quê? Um caráter, né? Um testemunho, um isso, um aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Elas requerem que a natureza delas sejam, né, moldada, padronizada, engessada, tem que ser assim bonzinho como eu. Ninguém é bom. Deus é bom, mas se nós recebemos a natureza de Deus, o Espírito de Deus, e aí vai gerar o quê? A natureza de Deus, o Espírito de Deus vai gerar o quê? Fruto. Alguns um pouco, outros mais, mas é um fruto. Se não tem a natureza de Deus, o que ela gera? Vai gerar o fruto da natureza dela. Então não adianta condenar ela, porque ela mesmo já se condena, irmãos. Estávamos falando ontem aqui, né, pois o irmão Jonas ter dado o testemunho dele, e as pessoas religiosas geralmente condenam as pessoas que são, né, aprisionadas. As pessoas religiosas são as mais usadas pelo diabo, são as religiosas, irmãos. Que o diabo mais usa para condenar, para acusar, mas o diabo já é o acusador dos irmãos. É interessante porque a palavra fala que nós fomos chamados para evangelizar. Ninguém tem direito de acusar ninguém. Perfeccionismo é uma coisa, irmão. Agora, ser filho de Deus perfeito, chegar à estatura de um filho de Deus perfeito, é outro nível que temos que chegar. Agora, existe uma coisa muito importante que eu queria pontuar aqui, eu já falei bastante sobre isso, que todo filho de Deus genuíno, quando ele não nasce um filho adulto, ele nasce uma criança, e depois ele vai sendo o quê? Vai sendo alimentado por Deus, ele vai sendo, né, edificado por Deus, ele vai amadurecendo em Deus, e vai até se tornar, como a palavra fala, um homem perfeito em Cristo. Em Romanos 8, 28, 29, a palavra fala que Ele nos destinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. E às vezes não temos nada a ver com Jesus. Jesus era alguém que tinha um estilo, e nós temos um estilo também diferente. Jesus tinha umas características, e nós temos características totalmente diferentes. Porque talvez podemos até ter nascido, mas não estamos nos alimentando do leite racional, da palavra, não estamos nos alimentando, nos nutrindo para termos esse crescimento em Cristo. Para chegar a ser um homem, uma mulher, e aí continua um bebê. Ninguém aqui, irmãos, nasce adulto. Ninguém nasceu adulto. Nós nascemos crianças no reino de Deus. E aí, para sermos criados, sermos alimentados. E essa palavra aqui é muito clara, lá em Gálatas 4. Aqui ele está falando sobre filho bebê e o filho adulto. Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 1. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor, dono de tudo. Vamos repetir? Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menina, criança, em nada difere do servo, ainda que seja dono de tudo. A palavra Senhor é dono. Enquanto um filho de Deus, ele é uma criança,
ele não está apto para administrar nada da sua herança. Versículo 2. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Tutores é pessoas responsáveis. Até o tempo determinado pelo Pai. Versículo 3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Quando éramos meninos, muita gente ainda é. Versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob, debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, a fim de recebermos a adoção de filhos. No versículo 6, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, ou pelo qual clamamos, Abba, Pai. Agora em versículo 7, que é bem interessante. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Se és filho, se somos filhos, então somos também herdeiros. O que você tem de Deus? O que você herdou de Deus? Você tem a vida de Deus? Temos a vida de Deus em nós? Quanto nós somos irmãos? A palavra servo também aqui se refere à mesma coisa que um escravo, ou aquele que não é da família, aquele que não tem um direito, aquele que apenas trabalha. E é interessante que a mentalidade das pessoas que vivem aqui, elas querem trabalhar, elas querem fazer alguma coisa. Bota eu pregar, pastor, bota eu de pastor que eu vou pastorear, bota eu fazendo alguma coisa. Você quer ser um servo? Você não quer ser um filho? Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Esse é o problema da mente religiosa, eles querem fazer. Eu fazer. O que eu faço? Tem algum fruto? O que você faz? Tem algum fruto no reino do Espírito? Nós temos que fazer em Deus, irmãos. Em Jesus. E isso é um processo quando nós deixamos a imaturidade para trás, buscando a maturidade. Aí sim nós vamos fazer dentro do tempo determinado de Deus. Aí nós fazemos o que Deus ele determinou para nós fazermos. Enquanto isso nós ficamos debaixo do quê? Do cuidado de tutores, curadores. Interessante que no versículo 1, talvez vocês não perceberam aqui, quero enfatizar isso, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere, de nada ele é diferente do servo, ainda que seja dono de tudo. O servo não tem nada. O filho, o menino, ele é dono de tudo, mas enquanto ele é imaturo, ele é criança,
ele não vai poder, não vai receber do Pai nada para administrar. Porque ele não está apto para aquilo ali. Entende? Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, e nada difere, nada é diferente do servo, ainda que seja dono de tudo. Por que Jesus, irmãos, quando ele era filho de Deus, quando ele veio na forma humana, por que só quando ele chegou na idade madura de homem, que ele foi até o Jordão, Deus enviou o Espírito Santo e que ele iniciou o seu ministério? Porque ele tinha que estar maduro para isso. Isso é uma figura também. Jesus poderia ter começado antes, mas era um jovem ainda. Não estou ignorando nem menosprezando o trabalho dos jovens aqui, entendam isso. Porque tem muitos jovens que são muito mais maduros do que muitos adultos aqui em qualquer lugar. Estamos falando da maturidade no Espírito, na vida com Deus, em Deus. Interessante, porque um servo não é dono de nada. Não comanda nada, só trabalha, só trabalha, só trabalha. Digo, pois, que em todo o tempo que o herdeiro é menino e nada é diferente do servo. Então, ele pode ter tudo, mas ele não pode participar de nada. Viúva sem nada. Aí eles cantam aquelas coisas lá, viúva sem nada. Pessoas da igreja sem nada também. Isso é música, irmão, viúva sem nada. Os religiosos vendem cada coisa que só por Jesus. Mas enfim, amados, o que precisamos entender, o privilégio que Deus concedeu a nós de ser feito um filho de Deus. Por isso que o mundo não nos conhece, porque não conhece Ele. Que amor nos tem concedido o Pai, de nós sermos declarados filhos de Deus. Mas agora cabe a minha responsabilidade, irmãos, de eu me alimentar da palavra, como diz lá em Efésios, do leite, para que por ele vades crescendo, para mim crescer, e eu cresço, até chegar ao homem, até amadurecer. Eu não sou mais menino levado em roda de doutrina, vento de doutrina, estão pregando por aí uma coisa nova, né? Tá bom, eu vou ficar com o que eu tenho. Eu tenho Cristo, eu sou filho de Deus, eu tenho Pai. Deixa eles pregar o que vai acabar em nada. O fogo, que é como um fogo de palha, se acaba em nada. Já ouviram falar em fogo de palha? Tem muito fogo, mas são palha. Agora o fogo de Deus, exemplo, tipificando lá no tabernáculo, tinha que estar continuamente aceso. Acesa a lâmpada lá do candelabro, da menorá, tipifica a igreja, acesa. Não é um fogo de palha. Então, irmãos, não espere que se você sendo filho de Deus, que o mundo vai dizer, olha, lá vai um filho de Deus. Aí você pega a passagem lá do tempo de Eliseu, aquela mulher viu que Eliseu era um homem de Deus. Um homem de Deus, irmão, não se compara a um filho de Deus. Um homem de Deus é alguém que servia a Deus. Um filho de Deus, ele tem a natureza de Deus. Amém? Aleluia. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, porque ele entra na vitória daquele que já venceu o mundo.
Então nós nascemos de Deus e temos a vida de Deus em nós. E a vida de Deus não é uma vida fracassada, não é uma vida derrotada, não é uma vida limitada. É uma vida plena. É uma vida divina. É a vida de Deus em nós. Aleluia. A palavra fala que Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Temos Cristo em nós e não temos a vida eterna? Irmãos, não se deixe se levar pela tua falta, de identidade, de entendimento. Olhe para a palavra com mais clareza, com franqueza. E ainda que você seja ainda um menino, mas você é um menino de Deus. E se esse menino se alimentar, se esse menino, meditar na palavra de Deus, buscar em Deus, você vai crescer, vai se tornar um jovem, vai se tornar um homem, vai se tornar uma mulher. Você não é um escravo daí. Só precisa agora você passar pelo período do crescimento na tua vida. Aleluia. No livro de Efésios, aleluia. Capítulo 1, versículo de número 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o consentimento da sua vontade. Nos predestinou para quê? Para quê? Para quê? Para quê? Para ser um religioso? Não, para ser filhos de adoção por Jesus Cristo. Aleluia. Escolhido. E aí a questão adoção, como eu falei, enfatizando, é como se tivesse vários, entre os milhares e milhares e milhares. Deus olha, é você que eu quero. Deus olha entre os milhares e milhares e milhares e aponta para você e diz, é você, menina, que eu quero. É você, menino, que eu quero. Quero vocês como meus filhos. Essa é a adoção, o padrão da adoção de Deus. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus, não vamos estender. Então, resumindo,